O som do despertador ecoou pela casa às 6 em ponto. Henrique acordou sozinho. O lado de Clara na cama estava vazio, arrumado como se ela não tivesse dormido ali. Era o 4º dia consecutivo que isso acontecia. Ela andava dormindo no quarto de hóspedes, alegando que o calor a incomodava no outro cômodo. Mas não era o calor. Era ele, era a presença dele, seu cheiro, seus gestos distantes, sua ausência mesmo quando estava presente. Henrique se levantou devagar, sentindo o peso da culpa crescer como uma mancha que se espalha por dentro. Tentou ir até ela, mas Clara já havia saído. E dessa vez, sequer deixara café pronto. Na empresa, tudo parecia perfeito. A equipe estava motivada, os investidores confiantes, a fusão com o grupo europeu em estágio avançado. Mas Henrique não conseguia comemorar. A cada elogio, seu peito pesava. As reuniões o entediavam. O que antes o movia, agora o sufocava. Era como se tivesse alcançado tudo o que queria, mas tivesse deixado a alma para trás. Começou a se perguntar, de que adianta ter o mundo se perdeu quem segurava sua mão quando ele não tinha nada? Os rostos ao redor eram bonitos, polidos, ambiciosos, mas frios. Ninguém ali o conhecia de verdade. Só Clara sabia seus medos, seus fracassos, sua fome de ser alguém. E agora ela estava se apagando aos poucos, e ele não sabia como trazê-la de volta. Numa noite chuvosa, Clara chegou em casa encharcada, mas sorrindo. Vinha do orfanato. Trazia nos braços uma caixa com desenhos feitos pelas crianças. Henrique a viu entrar e, por instinto, correu para ajudá-la. Pela primeira vez em muito tempo, ela deixou. Sentaram-se juntos no chão da sala, secando os papéis com cuidado. Um dos desenhos mostrava uma mulher com asas segurando a mão de uma criança. "É você?" Henrique perguntou. Clara assentiu com um meio sorriso. "Eles dizem que sou um anjo. Mal sabem que sou só uma mulher tentando lembrar quem é." Foi a primeira conversa verdadeira entre eles em semanas, mas era uma conversa com feridas expostas, e Henrique sentia que estava do lado errado da história. Depois daquele momento, Henrique passou a observar Clara com outros olhos. Ela estava diferente, mais bonita, de um jeito sereno, mais confiante. Passava horas no orfanato, depois voltou a estudar psicologia comunitária à noite. Quando voltava para casa, ele já estava dormindo. Quando ele acordava, ela já havia saído. Ele começou a sentir falta dela não só como esposa, mas como presença. Aquela mulher simples que ele escondeu por vergonha, agora parecia maior do que qualquer imagem que ele tentou construir. E com isso veio o medo. Um medo surdo de que ela estivesse se afastando não só por mágoa, mas por escolha. O medo se confirmou no dia em que Henrique recebeu uma notificação judicial. Clara havia iniciado o processo de separação. Não houve conversa, aviso, briga, apenas uma decisão clara, silenciosa, madura. Ela não queria parte da empresa. Não queria brigar por bens, só queria ir. Na petição, uma frase chamou a atenção dele. "Não me afastei porque deixei de amar. Me afastei porque aprendi a me amar também." Henrique leu aquelas palavras como quem assiste a própria vida ruir em câmera lenta. Sentiu raiva, depois culpa e, por fim, um vazio absoluto. Tentou ligar, ela não atendeu. Mandou mensagens, ela visualizou e não respondeu. Clara havia se tornado a ausência mais dolorosa que ele jamais imaginou sentir. No dia seguinte, ele foi até o orfanato. Tentou vê-la, mas a coordenadora disse que Clara havia saído cedo e não deixou recado. Enquanto Henrique esperava no portão, algumas crianças o reconheceram. Ela falava dele com carinho nas histórias. Uma menina de tranças perguntou: "Você é o homem que deixou o anjo triste?" Ele tentou sorrir, mas sua garganta travou. Sim, ele era esse homem. O que deixou o anjo triste, o que amarrou a própria felicidade a uma mentira social. Naquele instante, entendeu que não era Clara que o envergonhava. Era ele mesmo,
sua insegurança, sua covardia, sua sede de validação que nunca foi saciada. Dias depois, Henrique tentou conversar. Pediu que ela voltasse, que esquecessem tudo e recomeçassem. Clara ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse com calma: "Não sou mais aquela mulher que esperava você mudar. Hoje sou a mulher que mudou por mim." E então sorriu com ternura. Não havia raiva nos olhos dela, apenas um amor que se transformou em saudade de si mesma. Henrique quis chorar, quis gritar que ainda a amava, mas sabia que amar alguém não é só sentir, é escolher todos os dias ser digno desse amor. E ele havia escolhido outra coisa. Clara apenas escolheu ir embora. O processo foi rápido. Clara voltou para o interior, para a casa da mãe. Começou a trabalhar com projetos sociais e a escrever um livro com as poesias que não quis mais oferecer a Henrique. Já não usava vestidos floridos todos os dias. Experimentava novas roupas, novas ideias, novos espaços dentro de si mesma. E pela primeira vez em anos sentia liberdade. Doeu, sim. Chorar à noite era comum, mas era um choro de luto. Não por ele, mas pela mulher que ela foi ao lado dele. E como todo luto também trazia renascimento. Henrique, por sua vez, mergulhou em uma rotina de aparências ainda mais sufocante. Os investidores ficaram felizes com a expansão. Os lucros aumentaram, os eventos se multiplicaram. Mas o apartamento estava vazio. Os jantares eram silenciosos. Os vinhos caros não tinham mais sabor. Ele começou a rejeitar os convites de Lara e até a evitá-la. Não porque a culpasse, mas porque toda vez que a via, lembrava do ponto exato em que traiu o amor mais puro que já teve. Começou a sonhar com Clara, com sua risada leve, com os pés descalços, com as mãos escrevendo versos que ele não soube ler. Um dia, sentado na varanda onde ela costumava colocar flores, encontrou uma pétala seca entre as frestas da madeira. Pegou-a com cuidado, como se fosse um pedaço da alma dela que ainda resistia ali. E então chorou. Pela primeira vez, chorou de verdade, sem vergonha, sem desculpas. Chorou como o homem que reconhece que, na ânsia de ser grande para o mundo, se tornou pequeno demais para o amor. E entendeu, enfim, que há coisas que o dinheiro nunca vai comprar. E que algumas perdas são para sempre. O tempo passou com uma lentidão cortante para Henrique. Os dias no apartamento agora eram longos, silenciosos, e cada canto da casa parecia murmurar o nome de Clara. Os quadros escolhidos por ela, as almofadas bordadas, a luz amarela do abajur que ela acendia todas as noites antes de dormir. Tudo permanecia no mesmo lugar, mas já não tinha vida. Era como se a presença dela tivesse sido retirada com a delicadeza de quem leva consigo até o ar. Ele tentou seguir, mas tudo ao seu redor o lembrava do que perdeu. E mais do que isso, de quem ele foi para que essa perda se tornasse inevitável. Certo dia, ao revisar antigos e-mails, encontrou uma pasta com vídeos antigos. Lá estava Clara, rindo no sofá, filmando um jantar desastrado que ele tentava preparar. Havia uma naturalidade naquela mulher que doía. Sua voz era suave, seus olhos brilhavam como quem amava de verdade. Henrique não conseguiu terminar de assistir. Fechou o notebook e levou as mãos ao rosto, sentindo o peso da ausência invadir como maré brava. Percebeu, enfim, que Clara não era só uma companheira. Era sua base. Era quem o mantinha íntegro por dentro, enquanto o mundo exigia que ele fosse impecável por fora. E agora, sem ela, ele era só um homem bem-sucedido com uma alma em ruínas. Enquanto Henrique afundava em saudade, Clara florescia. No interior, ela reconstruiu uma vida simples, mas cheia de significado. Ajudava jovens mães em situação de vulnerabilidade, oferecia oficinas de escrita para crianças e adolescentes e escrevia com afinco o livro de poesias que nascera da dor, mas crescia com a força do renascimento.
Tornara-se referência em projetos sociais locais e, embora não buscasse reconhecimento, era amada por muitos. Quando foi convidada para dar uma palestra sobre autoestima feminina, hesitou, mas aceitou. No palco, de vestido azul escuro e sorriso tímido, compartilhou sua história sem citar nomes e, pela primeira vez, transformou sua cicatriz em ponte para outras mulheres. Henrique soube da palestra através de um vídeo viralizado nas redes. Assistiu escondido, com o coração batendo rápido, quando ouviu Clara dizendo: "Não importa o quanto você ame alguém, se esse alguém te diminui para caber em um padrão, ele não te vê, ele te usa como vitrine do próprio sucesso." Ele sentiu o chão se abrir. Não era raiva, não era vingança, era verdade. Clara não estava ferindo, estava se libertando. E aquela versão dela era tão grandiosa, tão luminosa, que ele sentiu vergonha de já ter tentado escondê-la. Pela primeira vez, Henrique não chorou por ela, chorou por si mesmo, pela sombra que se tornou enquanto ela se tornava luz. Impulsionado por um desespero contido, decidiu ir até o interior, revê-la, pedir perdão, não para trazê-la de volta, mas porque precisava dizer a verdade. Entrou em seu carro sem avisar e dirigiu por horas. Chegando à cidade, estacionou próximo ao centro comunitário onde ela trabalhava. Viu-a de longe, rindo com crianças, segurando livros, andando descalça no gramado. Aquela mulher não era mais sua. E talvez nunca tivesse sido, não da forma que ele pensava. Ela era livre, forte, inteira, e ele era só um espectador tardio da grandeza que desperdiçou por orgulho. Quando finalmente se aproximou, Clara o olhou com um leve sobressalto, mas nenhum rancor. Cumprimentou-o com educação, sem intimidade. Ele disse que precisava falar com ela. Ela hesitou, mas concordou. Sentaram-se em um banco de madeira sob uma árvore que plantaram juntos anos antes, durante uma viagem que agora parecia pertencer a outra vida. Henrique tentou encontrar palavras, mas elas vacilaram. Clara, serena, o observava como quem vê uma história antiga chegar ao fim. E então ele falou, pediu desculpas. Disse que foi fraco, que teve medo, que tentou moldá-la ao mundo em vez de proteger quem ela era. Disse que não queria que ela voltasse. Queria apenas que ela soubesse que a culpa era dele. Toda dele. Clara ouviu tudo em silêncio. Seus olhos encheram-se d'água, mas não caíram lágrimas. E então respondeu: "Você não me perdeu quando me escondeu. Me perdeu quando começou a se esconder de si mesmo." Ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio. Ele queria tocar sua mão, mas não ousou. Ela se levantou primeiro. Antes de sair, disse com ternura: "Não te desejo tristeza, te desejo clareza. Que você saiba o que custou o sucesso que alcançou." E então se afastou. Henrique permaneceu ali, sentindo o vento bater no rosto, como se o universo inteiro estivesse tentando soprar o que restava dele para longe. De volta ao carro, antes de ir embora, ele passou em frente à casa onde ela agora morava. Era simples, com flores no jardim, crianças brincando na calçada, um lar, algo que nem todo o luxo do seu apartamento conseguia reproduzir. Foi embora sem buzinar, sem acenar, levou consigo apenas o silêncio do fim e a certeza de que havia amado uma mulher extraordinária, mas apenas depois de perdê-la. Nas semanas seguintes, Henrique começou a declinar convites. Delegou decisões da empresa. Viajou menos. Comprou um caderno e começou a escrever. Não poesias, mas lembranças. Escrevia tudo o que viveu com Clara, como se ao reviver a história pudesse entender onde falhou, onde deixou de ver. Era sua forma de purgar, de encontrar dentro de si alguma verdade que pudesse resgatar. Não ela, mas ele mesmo. Começou a frequentar terapias, reviu suas relações, começou, enfim, a reconstruir-se das cinzas que ele mesmo causou. Clara, por sua vez, seguiu. Publicou seu livro,
Recebeu convites para falar em universidades e conferências sobre relações abusivas sutis, aquelas que ferem não com gritos, mas com silêncios e vergonhas. Tornou-se um símbolo de força serena. E embora nunca tenha exposto Henrique, seu nome se tornou uma história que inspirava. Às vezes, à noite, ainda sentia falta dele, ou do que ele era antes de se perder. Mas não havia mágoa. Só uma saudade leve de um tempo que passou, e uma gratidão profunda por ter conseguido ir embora antes de desaparecer dentro de um amor que não havia mais. O outono chegou devagar, tingindo as ruas de tons dourados, folhas secas e ventos que carregavam memórias. Clara caminhava por entre árvores antigas no parque onde costumava ir com Henrique, quando tudo ainda era leve. O cenário era o mesmo, mas ela não. Carregava nos olhos a profundidade de quem enfrentou o naufrágio e nadou até a margem com os próprios braços. Tinha a alma em paz, mas não ilesa. Havia cicatrizes, sim, invisíveis, mas sensíveis ao toque da lembrança. Ainda assim, cada marca era prova de que sobreviveu, que escolheu continuar sendo quem era, mesmo depois de alguém tentar convencê-la de que não era suficiente. Henrique, por outro lado, observava o mundo com olhos que haviam perdido o brilho. A empresa seguia lucrativa. Seus nomes nos jornais, convites de eventos continuavam chegando. Mas ele já não pertencia àquele universo como antes. Aquela imagem de sucesso agora lhe parecia vazia, quase ridícula. Tornara-se um homem funcional, mas emocionalmente deslocado. A terapia o ajudava a entender o que fez, mas não podia oferecer alívio para o que perdeu. Às vezes, passava horas olhando fotos antigas, tentando descobrir o momento exato em que deixou de amar Clara como ela merecia. E amou apenas a imagem ideal de uma mulher que nunca existiu. Clara lançou seu livro em uma livraria pequena, com cadeiras de madeira e cheiro de papel novo. O evento foi íntimo, mas caloroso. Leu alguns trechos, falou sobre a importância de se reconhecer em um mundo que tenta apagar a essência das pessoas simples. Um dos trechos mais aplaudidos foi: "Não é o amor que nos mantém, é o respeito. Quando ele morre, o amor se perde atrás." Houve lágrimas, houve aplausos, e houve nos olhos dela um brilho de dignidade que só quem foi profundamente ferido e mesmo assim escolheu não se amargar pode carregar. Ela agora era dona da própria história, e não havia mais ninguém que pudesse colocá-la nas sombras. Henrique não foi ao lançamento. Quis ir. Imaginou como seria vê-la naquele espaço rodeada de pessoas que a admiravam. Mas sabia que sua presença ali seria um erro. Ela havia se libertado dele, e ele precisava respeitar isso. Em casa, abriu o livro que comprara anonimamente pela internet e leu em silêncio. Cada página era uma punhalada de beleza e culpa. Clara escrevia como vivia, com honestidade, doçura e uma força que esmagava com gentileza. Ao terminar a leitura, fechou os olhos e encostou a testa no livro. Era tudo o que ele merecia. Assistir de longe a mulher que teve e perdeu. Clara seguiu sua vida com calma. Não se envolveu com ninguém por um bom tempo. Não por medo, mas por respeito ao próprio processo. Sabia que reconstruir-se não era apenas superar Henrique, era reencontrar-se com si mesma. Morava agora em uma casa simples, com varanda e vista para as montanhas. Cuidava de plantas, escrevia e às vezes ria sozinha ao lembrar de momentos bons, sem permitir que o final amargasse toda a história. Sabia que amou de verdade, que entregou tudo e que, quando não foi mais vista, teve coragem de ir embora. Isso era sua maior vitória. Não ter sido perfeita, mas ter sido fiel a si mesma. Henrique tentou seguir também. Começou a dar palestras sobre ética empresarial e imagem pública, não como especialista, mas como exemplo de alguém que sacrificou sua verdade por aparência. Sua sinceridade comoveu muitos, mas para ele era só uma forma de encontrar algum sentido em meio ao que sobrou.
Nunca mais se relacionou com profundidade. Sentia que havia gasto o melhor de si com quem não soube preservar. E mesmo que o mundo o aplaudisse, dentro de si, sabia que sua maior realização jamais seria empresarial. Era Clara. E ele a deixou escorrer pelos dedos, como água que não volta. Anos depois, se reencontraram por acaso em um congresso sobre literatura e desenvolvimento humano. Clara era uma das convidadas para falar sobre escrita como cura. Henrique estava na plateia, quieto, entre dezenas de ouvintes. Ao fim da palestra, aproximou-se. Ela o reconheceu imediatamente. Trocaram um abraço demorado, cheio de memórias, respeito e distância. Conversaram por poucos minutos. Ela perguntou como ele estava. Ele disse, tentando ser alguém de quem você não precisaria se esconder. Ela sorriu com ternura. Talvez você só precise ser alguém de quem você não tenha mais vergonha. E com isso, se despediram. Um adeus mudo, mas eterno. Na volta para casa, Henrique parou o carro em frente à antiga casa em que moraram juntos. Ela agora estava à venda. As cortinas haviam sido tiradas, os móveis removidos. Um vazio morava ali. E mesmo assim, ele desceu do carro, andou até o portão, olhou para dentro como quem tenta enxergar o passado. Lembrou de Clara rindo na varanda, dos cafés da manhã, dos sonhos partilhados. E ali sozinho, encostado no portão, disse as únicas palavras que importavam, mesmo que ninguém mais ouvisse. Me perdoa. Clara, naquela mesma noite, escrevia em seu diário. Não sobre ele, mas sobre si mesma. Sobre como a vida, mesmo após um terremoto, ainda floresce em lugares inesperados. Sobre como o amor, quando não é cuidado, não morre. Ele vira raiz de algo maior. Terminou a última frase com um ponto final firme, apagou a luz e adormeceu com o coração sereno. Havia perdido um amor, mas ganhado a si mesma. E isso, ela sabia agora, era o que mais importava. Henrique, em sua casa silenciosa, continuou lendo o livro dela todos os meses, como um ritual. Cada vez encontrava algo novo nas entrelinhas. Um aprendizado, um eco, uma culpa. Nunca deixou de amá-la, mas entendeu finalmente que amor não é sentimento, é ação. E que quando se falha nas ações, os sentimentos se tornam fantasmas. Clara era, agora, seu fantasma mais bonito, um que ele jamais expulsaria, um que merecia ser lembrado todos os dias como a mulher que ele escondeu e que o mundo finalmente viu. O tempo passou com uma lentidão cortante para Henrique. Os dias no apartamento agora eram longos, silenciosos, e cada canto da casa parecia murmurar o nome de Clara. Os quadros escolhidos por ela, as almofadas bordadas, a luz amarela do abajur que ela acendia todas as noites antes de dormir. Tudo permanecia no mesmo lugar, mas já não tinha vida. Era como se a presença dela tivesse sido retirada com a delicadeza de quem leva consigo até o ar. Ele tentou seguir, mas tudo ao seu redor o lembrava do que perdeu. E mais do que isso, de quem ele foi para que essa perda se tornasse inevitável. Certo dia, ao revisar antigos e-mails, encontrou uma pasta com vídeos antigos. Lá estava Clara rindo no sofá, filmando um jantar desastrado que ele tentava preparar. Havia uma naturalidade naquela mulher que doía. Sua voz era suave, seus olhos brilhavam como quem amava de verdade. Henrique não conseguiu terminar de assistir. Fechou o notebook e levou as mãos ao rosto, sentindo o peso da ausência invadir como maré brava. Percebeu, enfim, que Clara não era só uma companheira. Era sua base. Era quem o mantinha íntegro por dentro, enquanto o mundo exigia que ele fosse impecável por fora. E agora, sem ela, ele era só um homem bem-sucedido com uma alma em ruínas. Enquanto Henrique afundava em saudade, Clara florescia. No interior, ela reconstruiu uma vida simples, mas cheia de significado. Ajudava jovens mães em situação de vulnerabilidade.
Oferecia oficinas de escrita para crianças e adolescentes e escrevia com afinco o livro de poesias que nascera da dor, mas crescia com a força do renascimento. Tornara-se referência em projetos sociais locais e, embora não buscasse reconhecimento, era amada por muitos. Quando foi convidada para dar uma palestra sobre autoestima feminina, hesitou, mas aceitou. No palco, de vestido azul escuro e sorriso tímido, compartilhou sua história sem citar nomes e, pela primeira vez, transformou sua cicatriz em ponte para outras mulheres. Henrique soube da palestra através de um vídeo viralizado nas redes. Assistiu escondido, com o coração batendo rápido. Quando ouviu Clara dizendo: "Não importa o quanto você ame alguém, se esse alguém te diminui para caber em um padrão, ele não te vê, ele te usa como vitrine do próprio sucesso." Ele sentiu o chão se abrir. Não era raiva, não era vingança, era verdade. Clara não estava ferindo, estava se libertando. E aquela versão dela era tão grandiosa, tão luminosa, que ele sentiu vergonha de já ter tentado escondê-la. Pela primeira vez, Henrique não chorou por ela, chorou por si mesmo, pela sombra que se tornou enquanto ela se tornava luz. Impulsionado por um desespero contido, decidiu ir até o interior, revê-la, pedir perdão, não para trazê-la de volta, mas porque precisava dizer a verdade. Entrou em seu carro sem avisar e dirigiu por horas. Chegando à cidade, estacionou próximo ao centro comunitário onde ela trabalhava. Viu-a de longe, rindo com crianças, segurando livros, andando descalça no gramado. Aquela mulher não era mais sua. E talvez nunca tivesse sido, não da forma que ele pensava. Ela era livre, forte, inteira. E ele era só um espectador tardio da grandeza que desperdiçou por orgulho. Quando finalmente se aproximou, Clara o olhou com um leve sobressalto, mas nenhum rancor. Cumprimentou-o com educação, sem intimidade. Ele disse que precisava falar com ela. Ela hesitou, mas concordou. Sentaram-se em um banco de madeira sob uma árvore que plantaram juntos anos antes, durante uma viagem que agora parecia pertencer a outra vida. Henrique tentou encontrar palavras, mas elas vacilaram. Clara, serena, o observava como quem vê uma história antiga chegar ao fim. E então ele falou, pediu desculpas. Disse que foi fraco, que teve medo, que tentou moldá-la ao mundo em vez de proteger quem ela era. Disse que não queria que ela voltasse. Queria apenas que ela soubesse que a culpa era dele. Toda dele. Clara ouviu tudo em silêncio. Seus olhos encheram-se d'água, mas não caíram lágrimas. E então respondeu: "Você não me perdeu quando me escondeu. Me perdeu quando começou a se esconder de si mesmo." Ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio. Ele queria tocar sua mão, mas não ousou. Ela se levantou primeiro. Antes de sair, disse com ternura: "Não te desejo tristeza, te desejo clareza, que você saiba o que custou o sucesso que alcançou." E então se afastou. Henrique permaneceu ali, sentindo o vento bater no rosto, como se o universo inteiro estivesse tentando soprar o que restava dele para longe. De volta ao carro, antes de ir embora, ele passou em frente à casa onde ela agora morava. Era simples, com flores no jardim, crianças brincando na calçada, um lar. Algo que nem todo o luxo do seu apartamento conseguia reproduzir. Foi embora sem buzinar, sem acenar. Levou consigo apenas o silêncio do fim e a certeza de que havia amado uma mulher extraordinária, mas apenas depois de perdê-la. Nas semanas seguintes, Henrique começou a declinar convites. Delegou decisões da empresa, viajou menos, comprou um caderno e começou a escrever, não poesias, mas lembranças. Escrevia tudo o que viveu com Clara, como se ao reviver a história pudesse entender onde falhou, onde deixou de ver. Era sua forma de purgar, de encontrar dentro de si alguma verdade que pudesse resgatar, não ela, mas ele mesmo.
Começou a frequentar terapias, reviu suas relações, começou, enfim, a reconstruir-se das cinzas que ele mesmo causou. Clara, por sua vez, seguiu. Publicou seu livro, recebeu convites para falar em universidades e conferências sobre relações abusivas sutis, aquelas que ferem não com gritos, mas com silêncios e vergonhas. Tornou-se um símbolo de força serena. E embora nunca tenha exposto Henrique, seu nome se tornou uma história que inspirava. Às vezes, à noite, ainda sentia falta dele, ou do que ele era antes de se perder. Mas não havia mágoa, só uma saudade leve de um tempo que passou, e uma gratidão profunda por ter conseguido ir embora antes de desaparecer dentro de um amor que não havia mais. O outono chegou devagar, tingindo as ruas de tons dourados, folhas secas e ventos que carregavam memórias. Clara caminhava por entre árvores antigas no parque onde costumava ir com Henrique, quando tudo ainda era leve. O cenário era o mesmo, mas ela não. Carregava nos olhos a profundidade de quem enfrentou o naufrágio e nadou até a margem com os próprios braços. Tinha a alma em paz, mas não ilesa. Havia cicatrizes, sim, invisíveis, mas sensíveis ao toque da lembrança. Ainda assim, cada marca era prova de que sobreviveu, que escolheu continuar sendo quem era, mesmo depois de alguém tentar convencê-la de que não era suficiente. Henrique, por outro lado, observava o mundo com olhos que haviam perdido o brilho. A empresa seguia lucrativa. Seus nomes nos jornais, convites de eventos continuavam chegando. Mas ele já não pertencia àquele universo como antes. Aquela imagem de sucesso agora lhe parecia vazia, quase ridícula. Tornara-se um homem funcional, mas emocionalmente deslocado. A terapia o ajudava a entender o que fez, mas não podia oferecer alívio para o que perdeu. Às vezes, passava horas olhando fotos antigas, tentando descobrir o momento exato em que deixou de amar Clara como ela merecia. E amou apenas a imagem ideal de uma mulher que nunca existiu. Clara lançou seu livro em uma livraria pequena, com cadeiras de madeira e cheiro de papel novo. O evento foi íntimo, mas caloroso. Leu alguns trechos, falou sobre a importância de se reconhecer em um mundo que tenta apagar a essência das pessoas simples. Um dos trechos mais aplaudidos foi: "Não é o amor que nos mantém, é o respeito. Quando ele morre, o amor se perde atrás." Houve lágrimas, houve aplausos, e houve nos olhos dela um brilho de dignidade que só quem foi profundamente ferido e mesmo assim escolheu não se amargar pode carregar. Ela agora era dona da própria história, e não havia mais ninguém que pudesse colocá-la nas sombras. Henrique não foi ao lançamento. Quis ir. Imaginou como seria vê-la naquele espaço rodeada de pessoas que a admiravam. Mas sabia que sua presença ali seria um erro. Ela havia se libertado dele e ele precisava respeitar isso. Em casa, abriu o livro que comprara anonimamente pela internet e leu em silêncio. Cada página era uma punhalada de beleza e culpa. Clara escrevia como vivia, com honestidade, doçura e uma força que esmagava com gentileza. Ao terminar a leitura, fechou os olhos e encostou a testa no livro. Era tudo o que ele merecia. Assistir de longe a mulher que teve e perdeu. Clara seguiu sua vida com calma. Não se envolveu com ninguém por um bom tempo. Não por medo, mas por respeito ao próprio processo. Sabia que reconstruir-se não era apenas superar Henrique, era reencontrar-se com si mesma. Morava agora em uma casa simples, com varanda e vista para as montanhas. Cuidava de plantas, escrevia e às vezes ria sozinha ao lembrar de momentos bons, sem permitir que o final amargasse toda a história. Sabia que amou de verdade, que entregou tudo e que, quando não foi mais vista, teve coragem de ir embora. Isso era sua maior vitória. Não ter sido perfeita, mas ter sido fiel a si mesma. Henrique tentou seguir também. Começou a dar palestras sobre ética empresarial e imagem pública, não como especialista,
mas como exemplo de alguém que sacrificou sua verdade por aparência. Sua sinceridade comoveu muitos, mas para ele era só uma forma de encontrar algum sentido em meio ao que sobrou. Nunca mais se relacionou com profundidade. Sentia que havia gasto o melhor de si com quem não soube preservar. E mesmo que o mundo o aplaudisse, dentro de si sabia que sua maior realização jamais seria empresarial. Era Clara. E ele a deixou escorrer pelos dedos, como água que não volta. Anos depois, se reencontraram por acaso, em um congresso sobre literatura e desenvolvimento humano. Clara era uma das convidadas para falar sobre escrita como cura. Henrique estava na plateia, quieto, entre dezenas de ouvintes. Ao fim da palestra, aproximou-se. Ela o reconheceu imediatamente. Trocaram um abraço demorado, cheio de memórias, respeito e distância. Conversaram por poucos minutos. Ela perguntou como ele estava. Ele disse, tentando ser alguém de quem você não precisaria se esconder. Ela sorriu com ternura. Talvez você só precise ser alguém de quem você não tenha mais vergonha. E com isso se despediram. Um adeus mudo, mas eterno. Na volta para casa, Henrique parou o carro em frente à antiga casa em que moraram juntos. Ela agora estava à venda. As cortinas haviam sido tiradas, os móveis removidos. Um vazio morava ali, e mesmo assim, ele desceu do carro, andou até o portão, olhou para dentro como quem tenta enxergar o passado. Lembrou de Clara rindo na varanda, dos cafés da manhã, dos sonhos partilhados. E ali, sozinho, encostado no portão, disse as únicas palavras que importavam, mesmo que ninguém mais ouvisse. Me perdoa. Clara, naquela mesma noite, escrevia em seu diário, não sobre ele, mas sobre si mesma. Sobre como a vida, mesmo após um terremoto, ainda floresce em lugares inesperados. Sobre como o amor, quando não é cuidado, não morre. Ele vira a raiz de algo maior. Terminou a última frase com um ponto final firme, apagou a luz e adormeceu com o coração sereno. Havia perdido um amor, mas ganhado a si mesma. E isso, ela sabia agora, era o que mais importava. Henrique, em sua casa silenciosa, continuou lendo o livro dela todos os meses como um ritual. Cada vez encontrava algo novo nas entrelinhas, um aprendizado, um eco, uma culpa. Nunca deixou de amá-la, mas entendeu finalmente que amor não é sentimento, é ação, e que quando se falha nas ações, os sentimentos se tornam fantasmas. Clara era, agora, seu fantasma mais bonito, um que ele jamais expulsaria, um que merecia ser lembrado todos os dias como a mulher que ele escondeu, e que o mundo finalmente viu.